Oh Santo, Shivai Nayo Chekamadura Sambenai, Santo és tu, papai. Digno de honra e de glória, digno de louvor e de adoração. Shebadai Vario Santo Kabadai. Nayo Chekamana Soabodu Ashekabadavadio Padio Salamai. Eu lhes anuncio as coisas que estão por vir, para que o vosso coração se encha da bendita esperança. Faço isso para que vocês, meus filhos, possam se alegrar em mim, sabendo que quando eu falo e anuncio o que há de vir, é para que o vosso coração se alegre, pois tudo se cumprirá no seu devido tempo. Por isso, descansem. Não fiquem preocupados nem ansiosos por coisa alguma. Por que estáis aflitos, ansiosos ou preocupados? Até quando eu terei que repetir isso? Não disse eu na minha palavra que estou cuidando de cada um de vocês? Que eu estou no controle de tudo? E que tenho domínio em minhas mãos? Não sou eu, Senhor, que controlo todo o universo, com as suas infinitas estrelas, planetas e galáxias? Eu controlo absolutamente tudo. Faço com que tudo esteja em ordem, para que o universo não entre em colapso. Se eu controlo todo o universo, não tenho eu o poder para controlar a vida de vocês? Portanto, não fiquem mais preocupados com absolutamente nada. O amanhã a mim pertence. Tudo está nas minhas mãos. Eu amo a todos os que recebo como filhos, e por isso os exorto, porque quero que permaneçam na minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, então eu permanecerei agindo a favor de cada um de vocês. Mas se não permanecerem, eu não poderei fazer aquilo que quero, pois vocês estarão tomando decisões por conta própria, pois lhes dei liberdade para que vocês possam fazer suas próprias escolhas. Todos vocês são livres e têm o poder de tomar decisões, sejam elas para o vosso bem ou para o vosso mal. O que vocês decidem é o que determinará o futuro de vocês. Porém, se vocês me buscarem de todo o vosso coração e se renderem a mim, eu os ajudarei a tomar as decisões certas, pois o meu Espírito é o vosso ajudador. Eu, Senhor, lhes dei o meu Espírito e a minha palavra, para que vocês possam tomar decisões sábias e corretas. Eu não quero que vocês sofram. Essa não é a minha vontade. Ao contrário, eu quero que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O meu desejo é que vocês prosperem em todos os vossos caminhos e sejam frutíferos em toda a boa obra, e que vivam muito tempo sobre a terra, desfrutando de boa saúde. Mas se não andarem conforme eu lhes oriento, vocês poderão entrar por um caminho que levará a um sofrimento desnecessário. Muitos dos meus filhos sofrem porque tomaram decisões que os conduziram à dor e ao sofrimento. Não era minha vontade, mas foi o que eles escolheram, tomando decisões sem me consultar. Dessa forma, eu não pude fazer nada, pois não posso manipulá-los. Vocês não são marionetes, são meus amados filhos. E o meu desejo é que me obedeçam, não por imposição ou por obrigação. Mas eu quero que vocês me obedeçam com alegria e de boa vontade. Eu não quero que vocês me obedeçam por medo, achando que eu sou um Senhor duro e severo. Na verdade, minha ira e severidade são para aqueles que me rejeitam, para os que não me conhecem, para aqueles que insistem em permanecer no pecado, mesmo eu demonstrando misericórdia e esperando com paciência que se arrependam. A minha ira está reservada, a minha severidade está reservada para aqueles que continuam insistindo em não crer no Evangelho, em não crer no meu Filho, que deu a vida dele por todos. A minha ira está se acumulando. A minha severidade é para aqueles que desprezam o meu amor e não creem na obra redentora e salvadora de Jesus Cristo. Mas para vocês, que são os meus amados filhos, eu não sou severo, eu sou disciplinador. Eu os disciplino porque eu os amo, pois os recebi como meus filhos amados. E qual é o pai que não disciplina os filhos que tanto ama? Por isso, quando vocês passam por algumas situações desconfortáveis, não pensem que é a minha severidade. Eu estou amando-os. E por amor estou disciplinando-os para protegê-los, para que no futuro vocês possam estar prontos e maduros para aquilo que tenho preparado para vós. Quando eu os disciplinar, sejam humildes, não murmurem
não reclamem. Quero que compreendam que quando faço isso, é porque eu vos amo. Eu não estou sendo severo, estou sendo compassivo e misericordioso. É para a vossa proteção, é para o vosso bem que aplico a minha disciplina, para desviá-los dos maus caminhos, para que não passem por situações que possam trazer opróbrio e vergonha sobre vocês. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos? Meus filhos, não desprezem a disciplina do Senhor, nem fiquem desanimados quando por ele vocês forem repreendidos. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Se suportais as dificuldades, aceitando-as como disciplina, Deus vos trata como a filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos, que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produzirá fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela forem disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie. Pelo contrário, seja completamente curado. Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 13. Oh, aleluia! Glória, 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 glória ao nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, onde temos, papai, aleluia, aleluia, o privilégio de sermos orientados, aconselhados, exortados e até mesmo, papai, disciplinados. Sabendo que a disciplina é para o nosso bem. É para que nós possamos, papai, aleluias, amadurecer. Porque é isso que todo pai humano deseja. Que os filhos cresçam, que os filhos amadureçam, que se tornem homens de honra, mulheres de honra, que vençam na vida, que prosperem na vida. Esse é o desejo de todo pai que verdadeiramente ama os seus filhos. E a tua palavra, Pai Santo e Justo, diz que se nós, sendo pais imperfeitos, temos esse cuidado, esse zelo de dar o melhor para os nossos filhos, a melhor educação, nós damos proteção, nós disciplinamos os nossos filhos para que quando eles crescerem, eles não vão para o mau caminho. Mas nós os disciplinamos para que eles possam crescer e se tornarem homens de bem, mulheres de bem, homens e mulheres honrados. Ora, se nós, que somos imperfeitos, temos esse zelo, esse cuidado, esse desejo, que os nossos filhos cresçam, se tornem pessoas honradas, quanto mais o Senhor Pai Celestial, quanto mais o Senhor. Oh, aleluia, glória, glória, glória ao teu nome. Obrigado, papai, obrigado por cuidar de cada um de nós. O teu amor por nós não tem tamanho, não se pode medir. Creio eu, Pai Santo, que nem o universo, em toda a sua imensidão, seria capaz de conter esse amor, de tão grande que é. Oh, aleluia. Nem o universo seria suficiente para conter esse amor, de tão imenso que é. Por isso, ó Pai querido, Pai amado, nós buscamos ao Senhor, porque nós sabemos, papai, aleluia, que o Senhor nos ama muito. Aleluia, aleluia. Seu amor por nós é incondicional. O amor do Senhor por nós não muda, independentemente das nossas obras. O teu amor é o mesmo, ele não muda. O Senhor nos ama tanto quanto amou Jesus. Jesus foi perfeito, papai. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nunca pecou. Jesus nunca te entristeceu. Todas as decisões e escolhas dele foi de acordo com a sua vontade. E quando o Senhor disse para Jesus lá no batismo, após o batismo, quando o céu se abriu, o Espírito desceu, o Senhor em voz audível
disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem grande prazer. Aleluia. E essa mesma voz, essa mesma palavra é dirigida a nós também. Mas não porque nós somos perfeitos como Jesus foi, ou extremamente obediente como ele foi. O Senhor diz isso para nós, como disse para Jesus, por causa daquilo que nós nos tornamos quando decidimos crer no Evangelho e receber a Cristo como nosso Senhor. Então, a partir daí, nos tornamos como Ele é. E assim o Senhor nos vê, como Ele é. Aleluia. Por isso, quando nós falhamos e erramos, o Senhor não fica irado, bravo. Mas o Senhor, com esse amor, aleluia, com esse amor incondicional, o Senhor nos disciplina para o nosso bem. Mas o Senhor jamais nos castiga, porque Jesus já recebeu, ele já recebeu todo o castigo que nos traria paz, já estava sobre ele. O Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer por nós. Hoje, nós vivemos, Senhor, pela fé. Aleluia. Glórias a Ti. Bendito é o Teu nome. Santo é o Senhor. E é o Seu amor que nos mantém, papai, de pé. Sorei manacho rabatur roche kabadai. Shinai boliva se iei kadiora masai. E mesmo que a gente passe por algumas provações, dificuldades, por causa do Teu grande amor e cuidado, o Senhor faz com que todas essas coisas cooperem para o nosso bem maior. O Senhor transforma desertos em mananciais. Aleluia! O Senhor faz brotar da terra seca. Aleluia! Rios, Shikamanai, Orou, Adei, Nasiba, Névia. Bendito és Tu, papai. Bendito és Tu, Pai Santo. Engrandecido seja o Teu nome. Louvado seja o Senhor. Mas ainda, papai, que algum filho possa sofrer nessa terra, até mesmo por causa de decisões mal tomadas, ainda que venha padecer muito, porém, aleluia, não se compara à glória que a nós está reservada nos céus para sempre. Aleluia, glória a Deus. Mas a Tua perfeita vontade nós sabemos, papai. A Tua perfeita vontade está revelada nas Sagradas Escrituras. E a Tua perfeita vontade para nós que estamos aqui na terra como peregrinos estrangeiros, aleluia, a Tua vontade está revelada. Em Jeremias 29:11, Pai Santo, está escrito: eu conheço, eu bem sei os planos que tenho para vós. Planos de vos fazer o bem e não mal. De lhes fazer prosperar e de dar-lhes uma esperança e um futuro. Eita glória! Glória a Jesus. A Tua palavra também diz, papai: amado, faço voto pela Tua prosperidade e por Tua saúde, assim como bem vai a Tua alma. Glória a Jesus. Por isso, aleluia, para que possamos, como está escrito, Pai justo, para que possamos desfrutar a vida aqui na terra e ter dias felizes, temos que estar concordando com a Tua palavra, refreando a língua do mal e os nossos lábios de falar o que não é segundo a verdade. Pois isso é o que está escrito, papai. Se nós queremos ter dias felizes e desfrutar a vida, então refreia a língua do mal e os lábios de falar engano. E o engano é tudo aquilo, papai, que não está em acordo com a Sua palavra, que é a verdade. A Tua palavra é a verdade. E nela nós devemos crer de todo o nosso coração, concordando com ela, não só com a boca, mas principalmente com os nossos corações e com as nossas atitudes. Falando, como diz Paulo, cri, por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso também falamos. Oh, glória a Deus! A palavra revela a vontade do Pai. A palavra revela a vontade do Papai. E uma dessas vontades do Papai é que nós sejamos cheios, plenos do Espírito Santo. Aleluia! A vontade do Papai, oh glória, é que a vontade do Papai é que a gente tenha, aleluias, uma vida de vitória em todas as batalhas
em todas as lutas, em todas as adversidades, a vontade do papai é que a gente viva vitoriosamente. Porque assim como Cristo venceu, também nós, semelhantemente, venceremos. Porque esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Aleluia. É a plena convicção de que nós temos um Deus, um Pai amoroso, que é maior do que tudo e do que todos. E Ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te esforço, te sustento, com a minha destra fiel. É o papai que cuida de tudo. Ele disse assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia plenamente nele, e o mais, ele tudo fará. Aleluia. É o papai quem diz. Suas palavras são fiéis e verdadeiras. Não volta para ele vazia, antes faz aquilo que lhe apraz, que muito alegra o coração dele. E prospera no propósito pelo qual ele a enviou. Por isso o papai nos instrui, porque ele quer o nosso bem. Ele quer que a gente cresça, amadureça. Aleluia! E porque ele nos ama, ele sempre vai nos instruir. Ele nunca nos abandonará. Nunca, jamais nos deixará desamparados. Porque ele mesmo nos ensina pela sua palavra, mediante o Espírito que ele fez habitar em nós, pela sua graça, pelo seu amor. E o papai, ele diz assim, filhos amados, se vocês buscarem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, eu vos acrescentarei todas as demais coisas, de modo que vocês não terão falta de coisa alguma. Nada, absolutamente nada, eu permitirei que lhes falte. Mas vocês precisam priorizar, dar prioridade primeiro a mim, a comunhão com a minha palavra, com o meu Espírito. Vocês devem buscar primeiro o meu reino. Busquem a minha justiça. E eu mesmo vos acrescentarei as demais coisas que eu sei que vocês necessitam. Eu sei e conheço cada um de vocês e sei quais são as necessidades de vocês, tanto física como material, financeira, enfim. Eu sei de tudo. Por isso, eu tenho dito a vocês constantemente, filhos amados, não se preocupem com absolutamente nada. Nem fiquem ansiosos por coisa alguma, porque eu conheço cada um de vocês melhor do que vocês mesmos se conhecem, eu os conheço. Sei do que vocês precisam e necessitam. E se vocês me derem honra, prioridade na vida de vocês, então vocês terão tudo, filhos. Eu vou acrescentando aos poucos, mediante a maturidade que vocês vão alcançando, porque eu, Senhor, sei o que é melhor para vocês. Por isso confiam em mim, porque nem todas as coisas que vocês desejam ou pedem, eu daria a vocês. Porque eu, Senhor, sei o tempo certo, o momento certo, de responder às vossas necessidades, às vossas petições. Algumas orações, não que eu não respondo, não que eu não ouça, mas porque eu vos amo, eu, Senhor, irei responder no tempo certo, no momento certo. Por isso vocês devem confiar plenamente em mim, me agradecer todos os dias, crendo que eu os amo. Oh, aleluia! Glória, glória, glória ao nome santo e bendito do Senhor. Oh, aleluia! Alegre-se, não deixe nada abatê-los. Saibam que eu, o Senhor, estou com vocês em todo o tempo. Em toda situação ou circunstância, por mais adversa que ela possa parecer, lembre-se, jamais, eu, o Senhor, jamais vos deixarei desamparados. Não permitam que o diabo encha a mente de vocês com mentiras. Porque eu, Senhor, sou fiel para cumprir o que eu tenho falado na minha palavra. E a minha palavra é suficiente. Vocês não precisam de mais nada além da minha palavra e da minha graça. A minha graça é o que basta. Shirayo rikante basebia todo shiriande namasai. Shuraba turoselei e camilo basai valebachei camilo basai. Nayor rabasi benebia so o shekabadabasi rei cabinovia. Shirande cabino bacho rabasu larianto de cabino basai.
Oh, como é grande o meu amor por vocês. Como eu os amo. Nikobaná serandenamassá. Shirarotoli de kaminobasai. Minoche velibari salabashe. Shirorabasi. Vocês são, para mim, uma menina dos meus olhos. Keitamaná sororei kabedobasai. Shebadai banébia. Vocês são a minha alegria e coroa. Shirarotokamasheri kandenamassai. Preciosos são para mim os meus amados filhos. Shidou ribachei kaminobasai. Nikobachei banébia. Node bachei banai balé sorou rakantenamassai. Por isso, filhos, Shikamanai banébia, pelo meu grande amor com que eu vos amei, com que eu vos amo, lhes tenho preparado Shikamanai banébia. Nikobadá solor rikamenamassai, uma herança eterna. Rei Nayo Shinai. Shikamenóvia. Vocês, filhos, são herdeiros de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu fiz. Vocês são meus herdeiros. Todos vocês que estão em Cristo são herdeiros com Ele, de tudo o que eu tenho, de tudo que eu criei. Filhos, vocês são herdeiros. Shikamaná benesse alador abashi. E com Ele vocês reinarão eternamente. Shikabadai da surabai. Shirande kaminov asurande achorobasuro shekevinamasai. Shirande nai. Shirei komanu sorabashiri andinamasai. Crede no meu amor. Crede que eu vos amo. Crede que eu cuido de vocês. Creiam naquilo que eu tenho falado. Creiam nas minhas promessas. Não deixem vacilar os vossos pés. Andem firmes. Filhos amados, firmem os vossos passos no Senhor. Não permitam que nada os abale. Vocês são meus, propriedade minha. Paguei um alto preço e dei a vocês, de graça, essa tão grande salvação. Lhes dei uma nova vida. Fiz habitar em vocês o meu espírito. Vocês estão selados para o dia da redenção, quando o meu filho virá para arrebatá-los. Vocês, filhos amados, estão selados para esse grande dia. O meu filho virá e dará a vocês plena redenção. Os seus corpos serão transformados, de modo que nunca mais vocês saberão o que é dor, sofrimento, tristeza, porque vocês serão como Ele, perfeitos em tudo. Vocês terão corpos glorificados. Vocês terão corpos que nunca mais envelhecerá. Nunca. Vocês terão corpos aonde nunca mais vocês saberão o que é uma dor, um sofrimento. Mas vocês estarão para todo sempre vivendo uma plena paz e alegria indescritível. Orado chei kaminovia. Tudo isso eu lhes dei, porque eu os amo. Anorá nadotida e komanamasai. Shei kavadai oro ite que viverici adinavio. Ashorai antokamanai. Por isso, filhos, ekobadai nayora shibanai. Nada se compara àquilo que está guardado para vós em Cristo Jesus. A tribulação, nesse tempo presente, não pode ser comparada com a glória que em vós está para ser revelada. Por isso vocês devem se alegrar em mim. Checa, ainda que por um tempo vocês venham passar por algum sofrimento. Mas lembre-se, a fé de vocês, que é preciosa, preciosíssima, precisa passar Kamanai, por provas. A provação da vossa fé vai desenvolver em vocês caráter. E uma vez tendo vocês o caráter aprovado, vocês então estarão prontos, tendo um coração quebrantado, humilde, sabendo que vocês, filhos, são aqueles a quem eu escolhi
para que o mundo possa conhecer. Para que o mundo possa conhecer aquele que um dia deixou a sua glória e veio a esse mundo. Apesar de ser Deus, não veio como Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Para que por meio do seu sofrimento e da sua morte, todos aqueles que nele creem, possam receber de graça tamanha salvação. E vocês foram separados para que possam proclamar, anunciar as boas novas, para que o mundo possa receber a luz em meio às trevas e à escuridão. Vocês, filhos amados, serão colocados em um lugar alto para que a vossa luz resplandeça. Eu mesmo farei. Todos vocês serão colocados em lugares altos, porque é ali que deve estar a luz, para iluminar. Eu mesmo, filhos, chamei vocês. Eu os chamei. E todos aqueles que ouvem o meu chamado e respondem, eu separo. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem o meu chamado e respondem, e permanecem nele. Porque estes, eu, o Senhor, os farei, mensageiros, labaredas de fogo. Esses, eu enviarei. As nações, bem-aventurados sois vós, filhos amados, que deram ouvidos à minha voz, que atenderam ao meu chamado. E agora, vocês estão sendo preparados, treinados, capacitados para aquilo que eu mesmo, planejei. Farei de vocês filhos, farei de vocês homens e mulheres respeitados e honrados, porque darei a vocês a unção, o poder, a capacidade para realizar a obra que eu, o Senhor, tenho para vós. Por isso, aqueles que são pacientes e que esperam com paciência no Senhor, estarão prontos para aquilo, como eu tenho dito para vocês, está por vir. Pois uma grande glória se manifestará. Haverá um despertamento naqueles que estão ainda adormecidos, porque eu vou despertar os que ainda dormem. Eu vou despertar. E vocês serão, ó filhos amados, os que ouviram meu chamado e que estão firmes. Vocês serão aqueles que, como Jesus, foi despertar a Lázaro. Muitos dos que dormem serão despertados. Farei com que a voz dos meus filhos alcance os 4 cantos da terra. A voz dos meus filhos que proclama o Evangelho. A voz dos meus filhos, daqueles a quem eu separei para esse propósito. A voz dos meus filhos
ecoará. Ilô Rabassi serão ouvidas. Shikabadai, né, Yashei, Nayô. E aqueles que ouvirem a voz daqueles que proclamam o Evangelho. Ikobadá, Sorô, Rabashi, Biandenai. Ekobache, Manai. Aqueles que ouvirem a voz dos que proclamam as boas novas e crerem, despertarão e se levantarão. Shikou, Rabache, Manyo. E Kamadasu, Hate Kamanai. E se juntarão a vós e estarão com vocês. Shirande Manasai. E assim se multiplicará o número dos discípulos. Shikamanai Banevia. Ekobachou Bariante Namasai. Shio Rabasi. E assim o rebanho vai crescendo em unidade. E será um só rebanho e um só pastor. Porque todos estarão unidos à cabeça. Alobate. Kotemanje Maniasera Manai. E não haverá mais diferenças entre vós. Não haverá mais divisões entre vós. Não haverá mais inveja, nem disputas. Porque todos estarão unidos no mesmo propósito, com uma só visão. Shikobadai ante joru resi rapaturo komachevia. Essa é a obra que eu, Senhor, farei. Começando por aqueles mais insignificantes aos olhos do mundo, os improváveis. Porque eu confundirei os sábios com a loucura da pregação do Evangelho. Sim, confundirei os sábios deste mundo. Levantarei os que não são para confundir aqueles que acham que são. Shikomanai, Nayorei Nasei, Shidor Rabiantenai. Shior Rabasi Benevia Solante Kamanai. Mikor Rabasi Reveniba Turra Shobi Antenai. Exaltarei aqueles que se humilham. Mas aqueles que se exaltam não permanecerão. Porque eu mesmo vou derrubá-los, tirando deles o orgulho, a soberba e aquilo que eles tanto se apoiam, naquilo que eles próprios construíram e que fazem daquilo a sua base de sustento. Mas eu removerei deles essa base. Tirarei aquilo em que eles se apoiam. E assim serão envergonhados, humilhados, até que reconheçam que eu sou o Senhor. Não fez assim Nabucodonosor, quando edificou a grande Babilônia, do qual ele mesmo se orgulhou, dizendo que havia construído tudo aquilo pela força do seu próprio braço, se exaltando? Mas eu tirei debaixo dos pés de Nabucodonosor aquilo em que ele se apoiava, e o fiz cair em ignominia, em vergonha e humilhação, até que ele reconheceu que eu sou o Senhor. E quando ele se humilhou a si mesmo e se arrependeu do seu orgulho, então eu o restituí, até que ele aprendesse a me dar a glória, a honra, o louvor. Shiko Bajenaya Manakanche Kayo Rabasa. Farei o mesmo com todos aqueles que hoje se exaltam, se orgulham das suas próprias conquistas, que se orgulham daquilo que construíram pela própria sabedoria e pela força do braço. Removerei deles aquilo em que eles tanto se apoiam, até que reconheçam que eu sou o Senhor. Shikobarai andena solabashi. Kodeamblo ratu rosso shidikambanai. Tudo que é altivo. Shikobadá, shemanai, shebodad so rabasi, shekamadai. Não permanecerá diante do Senhor toda altivez. Shikabadai. O menikabasai, toda altivez, todo orgulho, toda soberba será abatido. Não permanecerá. Para que todos saibam que só o Senhor é o Deus Shikobadai, que tudo criou, que tudo fez, que tudo sustenta, que tudo mantém pela palavra do seu poder. Odeabadi andorou ricabedovasai.
Shinande Kaminovasai. Dayo Apachuroto Rikapenovasi. Shero Rabache Kevirobasai. Estais, pois, firmes, filhos. Firmes, firmes, nas promessas que eu, Senhor, lhes tenho dado. Atentai, atentai, para aquilo que eu, Senhor, lhes tenho falado. Traga à memória aquilo que lhes dá esperança. Não permitam que a chama viva da esperança apague em vossos corações. Não deixe essa chama apagar. Mantenham-na acesa. Essa é a função dos sacerdotes do Senhor. Uma das funções é manter a chama acesa. Não deixe faltar o azeite, Shigobai Andorou, para que a lâmpada da bendita esperança não se apague. Shigobai Roriante Kamanassou, Shiondo Kamanai. Shiro Rabache Kabadai. Porque quando a lâmpada da esperança se apaga, no Bache Badai, o Kachou Baru Ressandenakamacho Basubia, a escuridão toma conta. De modo que muitos dos que deixaram essa chama se apagar, agora já não creem mais. Não vivem mais por meio da fé. Voltando às antigas práticas, decaindo da graça. Não permitam, filhos, que isso aconteça. A chama viva da esperança deve se manter acesa. E para isso vocês devem alimentar esta chama todos os dias, fazendo recordações, trazendo à memória aquilo que vai alimentar essa chama da bendita esperança. Não se esqueçam da minha palavra. Não sede ouvintes esquecidos, mas sede praticantes da palavra. Mantenham a palavra em vossos lábios. Mantenham a palavra em vossos corações. Tudo que eu vos tenho dito são palavras fiéis e verdadeiras. Mantenham a chama da bendita esperança acesa. Não deixe, filhos, a faltar o azeite, para que a lâmpada não se apague. E para que vocês não fiquem desanimados. E assim, deixem de perseverar na fé, na preciosa fé que vocês têm. Voltando atrás, entristecendo o meu espírito, porque a minha alma perde o prazer naqueles que recuam, que voltam atrás, que decaem da graça, voltando para a sua própria justiça. Vocês foram chamados para viver, filhos amados, não para si mesmos, mas para aquele que os resgatou das trevas. Vocês foram chamados para viver para Ele, por Ele, para serem dele. Então vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que os resgatou da morte, das trevas, para a sua luz. Vivam para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Adonai Badiorasai. Porque Ele é a vossa vida. De modo que já morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Pai. Vocês morreram, Shikobadai, para a velha vida. Morreram para o pecado. Shikobadai orose da Kiminevia. Shitokabadabasebianai. Por isso vocês devem viver para aquele que vos resgatou, aquele que vos salvou, aquele que vos libertou, que os curou, que deu a vocês uma nova vida, que fez de vocês novas criaturas, que fez de vocês filhos nascidos, gerados em Deus, para que vivam para Ele e sejam Shikabadai, Manébia, semelhantes a Ele, refletindo a sua glória, porque vós sois Shikabadai, Banei, Orosodo, aquele que carrega a glória do Pai. Pois eu fiz habitar em vocês a minha glória, o meu espírito. Shiko Rabasorote Kaminovasai. Bem que bateu a tua tia Kabadá chorou Rabasi, a Yoro Shikaminovia. No que Venécia, na Yola Bashura dio a to que vina Masai. Nekobati Meribati Manamasai. Não despreze a instrução do Pai. Não despreze Shikabadai, porque Ele, o Senhor, o Pai, Shikabadai, Manodio Renshi Naigo Sinai, os ama tanto. Shikabadaba Surotokoboshuri Andekamanai.
Shibonebia sou Hakanche Kamanai. Nikobache Badai Badibo Soroto Koboshibi Andenamasai. Que em tempo algum, ele deixará de cuidar daqueles que pertencem a ele. Vós sois do Senhor, filhos amados. E agora vocês devem perseverem na fé, na oração. Andem de acordo com aquilo que eu, Senhor, tenho lhes orientado na minha palavra. Este é o caminho seguro. Este é o caminho seguro. Por ele vocês devem andar. O caminho santo, por onde o imundo não passará. Essas são as veredas da minha justiça, que por amor a mim e ao meu nome vocês devem andar nestas veredas. São veredas Shikabadai, de justiça, da minha justiça. Oh, Dikama, Sherou Rabasibia, Kenevia Surandekomanai, Sherou Rabasubi Antekamanai, preparando Ekabadá Sorotokoboshibia, para aquilo que está por vir. O Senhor vos ensinará muitas coisas. Muitas coisas. À medida que vocês vão crescendo, o Senhor vai aprofundando mais e mais. O Senhor vai concedendo revelações à medida que vocês vão crescendo. Tem coisas que agora vocês não estão prontos para ouvir. Mas à medida que vocês crescem no Senhor, eu vou revelando. Aos poucos vocês vão crescendo e vão aprendendo mais. Há muitas coisas que eu ainda tenho para vos ensinar, mas vocês ainda não estão prontos. Por isso, vocês devem permanecer em mim, buscando a minha face. E à medida que vocês vão crescendo no Senhor, eu vou lhes ensinando coisas muito profundas. O alimento sólido é para aqueles que já estão maduros. E vocês estão crescendo. E à medida que vocês vão crescendo, eu vou tornando mais claro aquilo que eu, o Senhor, tenho para vós, segundo os meus planos. Eu vou revelando aos poucos, para que vocês, filhos amados, Shikamanai, possam chegar aonde eu, o Senhor, já determinei antes mesmo da fundação do mundo. Shikomanai Banébia. Eu já tenho preparado tudo. E vocês vão sendo conduzidos passo a passo. Passo a passo. Vocês vão sendo dirigidos, vão sendo guiados pelo meu Espírito e pela minha palavra. E assim vocês vão avançando, progredindo. Por isso que vocês não podem desistir, nem ficar desanimados, mas continuar avançando, porque vocês estão em constante progresso. Vocês estão crescendo. Vocês estão sendo edificados. Como edifício, vocês estão sendo erguidos. Há uma construção sendo feita. E vocês estão progredindo nisso. E essa é a minha alegria, de ver vocês crescendo, se edificando. Rei Kamanamassura Abaxeia. Shirande Kamedobasai. Por isso, filhos, Shikabadai, Manébia, vocês devem continuar firmes. Firmes no Senhor. Firmes nas promessas do Senhor. Tudo o que eu lhes tenho dito se cumprirá no seu tempo. Porque o que eu, o Senhor, preparei para vocês é algo realmente que está além daquilo que vocês podem pensar, até mesmo imaginar. Por isso vocês precisam ser preparados para aquilo que eu, o Senhor, preparei para vocês. Vocês precisam ser preparados porque o que está por vir é grande, muito grande. Vocês, filhos, Shikabadai, Banébia, receberão algo do Senhor. Shikabadaba Surokabadi Antenamassai. E que Menébia Surotoko Chekebibada Surotoko Bochikebibabadayo. Nikobachebade Komanasira. Vocês receberão algo que, se vocês não estiverem prontos, vocês não conseguirão suportar. Por isso é necessário que primeiro eu trabalhe em vocês primeiro. Eu estou trabalhando em cada um de vocês, no vosso interior, curando, Shikabadá, badá, dabá, libertando, transformando. Tudo é um trabalhar. Preparando para aquilo que está por vir. Shinorabasi, assim como fez Jesus com seus discípulos, assim também eu faço com todos aqueles que, Kabati, como os discípulos atenderam ao meu chamado. Vocês estão sendo preparados. Algo grande acontecerá. Muito em breve acontecerá.
Shinadi antenabasura da chou kabadai. Rote kabati beriba kanderamassai. Andore bache barabadore bi camiro basai. Enquanto isso, vocês devem permanecer firmes, sempre agradecendo ao Senhor por tudo, louvando ao Senhor em todo o tempo. Porque enquanto eu trabalho, vocês devem descansar. Eu os tenho guardado. Vocês estão no meu esconderijo, assim como eu escondi. Shikobadai, guardei e protegi nos tempos de Elias os meus profetas. Assim também eu tenho guardado aqueles que são os meus ungidos para o tempo certo. Porque quando chegar o tempo, vocês serão revelados ao mundo. Sim, vocês serão revelados ao mundo no tempo certo. Eu vou revelar aqueles que eu, Senhor, separei, aquele que eu, Senhor, guardei. Vocês estão guardados e protegidos até que chegue o tempo em que vocês serão revelados. Assim eu fiz com Saulo, depois da sua experiência. Eu tive que guardá-lo e protegê-lo até que chegou o dia em que ele iria ser revelado ao mundo. E assim as nações ele levaria a luz do Evangelho. Assim como eu guardei e escondi José. Ele não estava preso. Ele estava guardado, escondido, protegido, até que chegasse o dia, até que chegasse o momento em que ele seria revelado ao mundo todo. Também fiz a mesma coisa com Davi. Por um tempo ele ficou escondido em cavernas, até que chegasse o tempo do cumprimento da promessa que eu havia feito a ele. A mesma coisa fiz com Moisés. Tirei ele do Egito e o guardei e o protegi por um tempo, até que chegasse e se cumprisse o tempo do cumprimento da promessa. E quando chegou esse tempo, eu me revelei a ele. E mostrei a ele os meus planos, pelo qual, durante todo aquele tempo, ele ficou guardado. Dei a ele a direção, as instruções, mostrei que estaria com ele, dando-lhe sinais evidentes. Veja, filhos, é assim que eu faço. Enquanto não chegar o tempo, vocês não saberão. Mas eu vou revelar no tempo certo. Por enquanto vocês estão guardados. Por enquanto vocês estão escondidos, protegidos. Até que chegue o tempo do cumprimento da promessa. Então, vocês serão revelados ao mundo. Shekabadai Nayorabasi. E esta obra sou eu quem faço. No meu tempo. No momento certo, vocês serão revelados. Por isso não se preocupem. Não deixe nada entrar no coração de vocês de preocupação, de ansiedade, porque ainda não chegou o tempo de vocês serem revelados. Mas esse dia virá, sim virá. Este dia chegará, filhos. E quando esse dia chegar, vocês saberão. Porque eu, Senhor, me manifestarei a vocês de tal forma que vocês não terão dúvida. Assim como eu manifestei na vida daqueles que esperaram em mim. Porque descerei com meu poder e glória sobre vocês, e vocês receberão a unção e a capacidade, a sabedoria. Vocês serão tomados pelo meu espírito com tamanha ousadia, que não haverá mais medo, nem tampouco vocês ficarão tímidos, porque vocês serão, Rekobadai Norobosúbia, apoderados do meu espírito. Shikobadai Asenaikobati. E assim como foi no tempo dos apóstolos após o Pentecostes, não será diferente. Sim, eu, Senhor, farei. Da mesma forma como eu fiz no passado, farei nesse tempo. E a glória será muito maior. Por isso, filhos, alimente-se dessa bendita esperança. Como eu disse, volto a repetir, alimente a chama dessa bendita esperança e não permitam que esta chama se apague. Porque bem-aventurados são aqueles que permanecerem crendo, até que tudo esteja concluído. Lembre-se do que eu, na minha palavra, tenho dito. A obra que eu comecei em vós, eu mesmo vou completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou em vós a boa obra é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. Então vocês devem estar, filhos amados,
em plena paz. Mesmo que vocês estejam passando por algumas dificuldades, saibam que tudo o que acontece com vocês, filhos, tudo o que acontece com vocês está sob o meu controle. E eu jamais vou permitir que vocês sejam destruídos, abatidos. Não. Pelo contrário, filhos, eu uso essas coisas adversas para vos fortalecer, para que a fé de vocês fique mais forte e robusta. Vocês estão sendo aperfeiçoados. Tem coisas que vocês não entendem, mas vão entender depois. A mesma coisa disse o Senhor aos seus discípulos. Vocês não entendem agora, mas entenderão depois. O importante é que vocês continuem firmes. Como disse Pedro, Senhor, tu tens a palavra da vida eterna. Para quem iremos nós? O importante é que vocês não abandonem essa fé e essa confiança, porque ela trará a vocês um avultado galardão, uma recompensa muito grande, inimaginável. O Senhor sabe recompensar aqueles que perseveram e que continuam crendo, mesmo diante das mais duras provações. Não fiz eu assim com Jó, porque não faria com vocês, filhos. Jó era meu servo, porém vocês são meus filhos. Se eu recompensei a Jó, dando-lhe o dobro, porque ele não desistiu, não voltou atrás, não faria eu com vocês? Será, filhos, que há algum sofrimento maior do que aquilo que eu, Senhor, tenho preparado para vocês? Então vocês devem continuar crendo e perseverando na minha palavra, olhando para aquilo que eu, Senhor, tenho dito a vocês. Não tire os olhos da palavra, não tire os olhos da promessa. Fixem os olhos naquilo que vem do alto. Orabache kamanai. Porque aquilo que vem do alto, shiorabadasu, é o socorro. O socorro vem do Senhor. Shikabadai orobachi banai. Do trono da graça vem o socorro. Ikoba shiandenai. Nele vocês encontram bondade e misericórdia, em tempo oportuno. Shiora bache badeobadaba diosorobati okabache kebiri manasa. Shirameyotono.